Vamos prosseguir no estudo do Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 12, versículo 3, o ponto 4. O versículo 3 está falando do dragão, aquele outro sinal que João viu no céu. E o dragão, nós falamos que ele tinha 10 chifres, falando de 10 poderes, que provavelmente seriam uma união de países ou de confederações de países nesses últimos dias, semelhante aos 10 dedos da estátua de Daniel, capítulo 2. E ainda no versículo 4, esse dragão, ele tinha também 7 diademas. Então vamos falar agora sobre o dragão e os 7 diademas. O termo grego drakon aparece 9 vezes no Apocalipse. 8 delas fazem referência a Satanás. Está aí as referências. E uma única vez faz uma referência à besta escarlate, a besta vermelha, né? Que falava como Drácon, ou seja, falava como dragão. Então o termo dragão no Apocalipse normalmente é uma referência a Satanás. Porém, tem uma única vez que ele aparece como referência a uma besta vermelha, que nós vamos estudá-la mais à frente, mas tudo indica que essa besta é uma profecia sobre a China, que o mundo estaria dividido entre 2 poderes quando Jesus voltasse, né? Um poder que é formado do leão com asas de águia, do urso, do leopardo, e também um outro poder que é formado de uma besta que sobe da terra, que tinha como símbolo o dragão. O termo grego diadema aparece 3 vezes no Apocalipse. Então, para entender o significado do dragão ter esses 7 diademas. O diadema é a parte de baixo da coroa que circula a cabeça. Diadema não é o mesmo que coroa. Ele é o apoio da coroa. Então, diadema é uma pseudo-coroa, né? Aquela parte de baixo que circula a cabeça. E em cima do diadema é construída a coroa. Veja em Ezequiel 21, versículo 26, que diz: assim diz o Senhor Jeová, tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Então tira o diadema, né? Tá bom? Depois que tirar o diadema, aí você pode levantar a coroa. O diadema simboliza uma intenção ou proposta de conquistar uma coroa ou reino. Então era comum também muitos príncipes, muitos candidatos, às vezes eles usavam só o diadema, né? Não tinha coroa construída sobre ele. O dragão possui 7 diademas. O versículo diz: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Então aqui está falando, o dragão está falando de Satanás, e está falando, no caso desses 7 diademas sobre as suas cabeças. A besta que sobe do mar, ela possui 10 diademas. Veja, Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Bom, se nós entendermos então o que significa diadema, nós vamos aplicar tanto a Satanás quanto a besta que sobe do mar. O comentário prossegue. Jesus Cristo, quando se manifesta no fim da grande tribulação, se apresenta com muitos diademas. Apocalipse 19, versículo 12 diz: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. O governo de Satanás na terra é formado de 7 diademas, que representa os reinos humanos que Satanás levantou
para tentar impedir a justiça de Deus. Quais são esses reinos? O reino egípcio, o reino assírio, o reino babilônio, o reino persa, o reino grego, o reino romano e a besta que sobe da terra. Observe que eu não coloquei a besta que sobe do mar, porque a besta que sobe do mar, ela é nada mais, nada menos do que o reino romano, redivivo, mas é o reino romano. Tanto que os mesmos animais de Daniel capítulo 7, eles aparecem em Apocalipse 13. O comentário prossegue. Então Satanás tem essas várias tentativas de reino, mas jamais conquista a coroa, ou seja, jamais alcançará o domínio do mundo. E Jesus vai aparecer, né, com muitos diademas, então ele tem muitas razões ou muitas tentativas de ser rei, e ele conseguirá reinar sobre todo mundo. É isso que o Apocalipse profetiza. O comentário prossegue. O Apocalipse revela que estes diademas representam 5 reinos que já passaram. O 6º existia nos dias que João foi revelado no Apocalipse, que é o Império Romano, do qual faz parte a besta que sobe do mar. E o 7º é a besta escarlate, que durará um pouco de tempo. Ou seja, 5 reinos já haviam se passado, ou 5 diademas haviam se passado. O 6º era o que existia nos dias de João e que existe até hoje. Nós sabemos que a Europa atual, os Estados Unidos, a América Espanhola, a América de língua portuguesa, tudo isso fazia parte do Império Romano. A outra besta que surge no caso, o 7º reino, né? Ou o 7º diadema, ele tudo indica que é a China. Apocalipse capítulo 17, versículos 9 e 10, é que comenta sobre esses reinos que passaram, o que existe e o que ainda virá. Diz assim o versículo 9: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, olha, a mulher, que é a Babilônia apocalíptica, nós sabemos o que é a religião da antiga Babilônia, que estava assentada sobre todos esses reinos. A religião de Nimrod, vamos lembrar, ele saiu do Egito, veio e dominou a Mesopotâmia, ele acabou dominando toda aquela região, e a religião dele, que é a religião da Babilônia, dominou toda essa região, dominou o Egito, também dominava a Pérsia, dominava os gregos, dominava todos os reinos antigos, inclusive dominava também Roma. O Império Romano, ele era dominado por essa religião. O Império Babilônio e Assírio nem se fala, porque ali ficava exatamente o centro da religião de Nimrod. A capital assíria, Nínive, foi fundada por Nimrod. Ok? Então essa religião dominava tudo. Okay? Então aqui está falando sobre essa mulher, que tudo indica que hoje ela é a Igreja Católica, ela é aquela que reúne a religião da Babilônia. Então vou ler de novo os 2 versículos. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Naquele momento em que João estava sendo revelado, a religião da Babilônia, ela estava assentada sobre Roma, estava assentada sobre o Império Romano. Depois ela vai ser organizada na forma de Igreja Católica e continuará assentada sobre esse Império Romano, que agora existe. A Babilônia continua assentada sobre ela. Versículo 10. E são também 7 reis, ou seja, esses reis sobre os quais a mulher está assentada. 5 já caíram. Por que 5 caíram? Porque nos dias de João já tinham passado, então, os 5 primeiros reinos. O egípcio, o assírio, o babilônio, o persa e o grego. Tinham passado esses 5. E depois ele diz mais: um existe.
esse sexto que existia, qual era? Era o Império Romano, tá bom? Que existe até hoje. A besta continua existindo. A besta hoje ela é chamada de Império Romano Redivivo. Ela continua existindo. Ela é o sexto. Outro ainda não é vindo, porque naquele período a China, nessa interpretação, nessa possibilidade, a China não era conhecida. Então, poucos comerciantes faziam negócio com a China, mas ela já era um império tão grande quanto o Império Romano naquele momento. E diz, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Bom, como nós vemos que Jesus está realmente perto de voltar, tudo indica que a China, em alguns anos, ela vai tomar a posição dos Estados Unidos como a maior potência do mundo, pelo menos em se tratando de produto interno bruto. Em 2019, o produto interno bruto dos Estados Unidos eram 23 bilhões, o da China eram 13 bilhões. Se juntasse a Europa toda, já não chegava a uma China. Isso em 2019. Em 2020, a China foi um dos poucos países que cresceram no mundo. E os Estados Unidos encolheu. Então, a tendência é que a China se aproxime ainda mais dos Estados Unidos. E nós sabemos aqueles projetos da China. Eles estão fazendo acordos comerciais com a África. Eles querem também aqui na América do Sul. O Brasil já teriam conseguido tomar a Argentina. Tem notícia aí de diversos acordos entre a China e a Argentina, e eles estão tomando o Brasil. Fazendo comércio com todos esses países, a China vai alcançar os Estados Unidos, então será, sim, uma potência mundial, como já é, mas vai se equiparar aos Estados Unidos. Bom, se Jesus está perto de voltar, o momento que a China alcançar esse poder, né, que ela está alcançando, está perto de alcançar, será também o momento que Jesus levará a igreja. E durante a grande tribulação, a China estará sendo, então, esse poder juntamente com os Estados Unidos. O comentário prossegue. Satanás e a besta que sobe do mar não possuem coroa, possuem apenas diademas. Possuir diadema significa intenção de reinar. Jesus aparece com muitos diademas ainda durante a grande tribulação, antes de tomar o reino, porque está em Apocalipse 19. E quando ele toma o reino, então ele é coroado rei de toda a terra.